Bom, continuando a falar sobre o Trump, como a gente comentou, domina o noticiário. Ele recebe na quarta-feira em Washington o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. É a sexta visita de Bibi Netanyahu ao presidente americano neste segundo mandato. Sexta-feira agora, representantes dos Estados Unidos e do regime dos ayatolás tiveram a primeira rodada de negociações em Omã e planejam fazer uma outra essa semana. O governo iraniano quer discutir o fim das sanções. A Casa Branca quer colocar outras coisas na mesa, programa nuclear e de mísseis balísticos iranianos e também a questão dos direitos humanos, né? Enquanto não chegam a um acordo, Trump voltou a ameaçar parceiros comerciais de Teherã com tarifas. Guga, a gente sabe que há toda uma movimentação dos países no entorno ali, no Oriente Médio, para evitar o pior, que seria um ataque americano ao Irã. Porque todo mundo está com a impressão de que, dessa vez, o Irã não reagiria como reagiu na Guerra dos 12 Dias ou quando Soleimani foi assassinado, que foi uma coisa meio para inglês ver. Que isso poderia realmente iniciar uma guerra de grandes proporções que envolveria toda a região. Você concorda com isso? Sem dúvida, os países da região não querem que haja uma guerra, a gente não sabe qual vai ser a dimensão da reação iraniana. Lembrando que na guerra de junho do ano passado, 32 israelenses foram mortos nos bombardeios do Irã. Lembrando que a resposta iraniana foi calibrada para evitar uma escalada. O Irã tem condições de provocar enormes estragos na região. E nenhum país do Golfo Pérsico quer uma guerra regional de grandes proporções. Eles enfrentaram na primeira década desse século a guerra do Iraque, com toda a repercussão que teve, especialmente a emergência do grupo Estado Islâmico, depois teve a guerra civil da Síria, e o Irã é incomparavelmente maior e mais poderoso, especialmente do que o Iraque, algo muito mais complexo se tiver uma guerra envolvendo o Irã. Então, eles preferem que haja um acordo, e eles até preferem que haja um Irã enfraquecido, um regime iraniano enfraquecido no poder. Esse seria um cenário que os países do Golfo veem como positivo. E só um detalhe, ao contrário do que costumam dizer, a Arábia Saudita não é inimiga do Irã. Eu sempre gosto de deixar isso claro. A Arábia Saudita e o Irã se reaproximaram. Hoje o problema da Arábia Saudita são os Emirados Árabes Unidos, os dois em campos antagônicos, uma série de conflitos o tempo todo se atacando, não militarmente, mas hoje são os que estão em polos diferentes. Mas ambos têm uma relação bilateral com o Irã positiva. A Turquia também tem uma relação positiva bilateral com o Irã e o Catar, idem. E o Iraque, claro, é aliado iraniano, embora também seja aliado americano. Então tem todo um contexto que às vezes não mencionam muito. Sobre a questão dos Estados Unidos quer conter, quer que o Irã elimine seu programa nuclear. O Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, tem direito de enriquecer urânio para fins civis, mas os Estados Unidos não querem enriquecimento nenhum. Talvez eles cheguem a um acordo que o Irã, por algum período, concorde em não enriquecer urânio, porque não está enriquecendo na prática desde junho do ano passado, por não ter condições, por causa da destruição das centrífugas, tudo. Então talvez haja um acordo ali da ditadura iraniana fazendo essa concessão. No caso do apoio ao Hezbollah, o Irã não vai aceitar se isso ficar na mesa. É algo assim, os Houthis e o Hamas até pode ser, porque não são tão importantes para o Irã, mas o Hezbollah é uma outra questão para a ditadura iraniana. E por último, nos mísseis balísticos, o Irã não vai aceitar de forma alguma limitações nesse sentido. Então a chance de não haver acordo ainda é grande. Em não havendo acordo, a gente não sabe qual vai ser o próximo passo do Trump. Se ele vai lançar um ataque pontual só para dizer que atacou, um ataque um pouco maior para decapitação de membros do regime, ou se ele vai lançar um forte ataque para mudança, tentar uma mudança de regime com toda a repercussão que isso pode ter posteriormente. Mas a gente não sabe ainda o que vai ocorrer. Nesse momento, o que tem são negociações com uma série de obstáculos. Por outro lado, os países da região não querem um conflito. Com exceção de Israel, não está muito claro qual que seria a posição do Netanyahu nesse momento. Vamos aguardar a visita dele aos Estados Unidos na semana que vem.